Joseph Stalin, nascido em Vissarionovich, foi secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e do Comitê Central a partir de 1922 até sua morte em 1953. Filho de uma costureira e seu pai era sapateiro. O jovem Stalin teve uma infância difícil e infeliz. Chegou a estudar em um colégio religioso de Tiflis, capital georgiana, para satisfazer os anseios de sua mãe, que queria vê-lo como seminarista. Em 1901 e 1902, tornou-se membro dos Tiflis, em comitês de Batumi do POSDR. Em 1901, depois de uma manifestação organizada por ele e reprimida violentamente pelas autoridades, tentou sem sucesso eleger-se líder, acabou enverdeando pelas atividades revolucionárias contra o regime czarista. Na juventude, adotou o nome de Koba, mas também era conhecido como Davi Indiradze Tchikov Ivanovich e, antes da Primeira Guerra Mundial, mudou seu nome definitivamente para Stalin, que significava homem de aço. Era portador de defeitos físicos, seu pé esquerdo era defeituoso e o braço esquerdo era mais curto que o direito. Por esse motivo, foi dispensado do serviço militar, não lutando na guerra. O nome Joseph Stalin foi usado após ele ter sido deportado por causa de uma prisão na Sibéria. Stalin significa em russo homem de aço. Após as prisões e deportações, Stalin se aproximou de Lenin e seu grupo que planejava a Revolução Russa. Entrou então para o Partido Social Democrata Russo e tornou-se o braço direito de Lenin, o Partido Bolchevique, que reunia os defensores de reformas na Rússia pela via revolucionária. Durante o Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 1956, o sucessor de Stalin apresentou seu discurso secreto oficialmente chamado Do Culto à Personalidade e Suas Sequências, a partir do qual iniciou-se um processo de desestalinização da União Soviética. Ainda hoje existem diversas perspectivas ao redor de Stalin e seu governo, alguns o vendo como ditador tirano e outros vendo como líder habilidoso. Stalin nasceu em 18 de dezembro de 1878 e morreu em Moscou de 5 de março de 1953. Sob a liderança de Stalin, a União Soviética desempenhou um papel decisivo na derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial e passou a atingir o estatuto de superpotência após a rápida industrialização e melhoras nas condições sociais do povo soviético. Durante esse período, o país também expandiu seu território para um tamanho semelhante ao do antigo Império Russo. Apesar dos progressos e avanços conquistados, o regime de Stalin também foi marcado por violações constantes de direitos humanos, massacres, expurgos e execuções extrajudiciais de milhares de pessoas. Estima-se entre 20 e 60 milhões de pessoas tenham morrido durante seus 30 anos de governo. Stalin, entre tantas coisas, foi um composto de personagens nacionais revolucionários e mesmo religiosos da história russa e universal. Como Ivan o Terrível, a quem ele admirava, governou pelo terror, esmagando aqueles que consideravam um impedimento à revolução social decretada de cima para baixo. Imitou Pedro o Grande, que abominava o atraso russo, lançando a mão da coerção impiedosa para equiparar a Rússia asiática ao Ocidente desenvolvido, como Alexandre I fez com Napoleão. Ele repeliu a invasão russa e levou suas tropas para o coração